Dou então, por fim, nesta primeira sessão, a palavra ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz Pinto, da Universidade de Lisboa, naturalmente, da Faculdade de Direito, que nos vai falar sobre do costume ao direito consuetudinário, tradição romanística e experiência jurídica. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu estou entre esta primeira sessão e a pausa para café. Isto é muito antipático da minha parte, mas enfim, vou tentar respeitar 10 minutos e deixar 5 minutos ao professor Cristiano Baldos para, de alguma forma, falar de uma obra, aproveitando a presença do Sr. professor Teixeira de Sousa, que, sendo bibliotecário, quem sabe não se poderá interessar pela compra da obra que ali está. Bom, então vamos lá a uma síntese, porque para mim é um pouco temerário estar a falar nesta mesa, porque viemos cá ouvir os grandes mestres do direito romano. O professor Vera Cruz pode ser ouvido aí nas aulas, com vantagem para vocês, porque as aulas têm mais tempo e aqui tenho apenas 10 minutos para fazer um resumo. Eu tinha um texto, considerações soltas sobre um passo do digesto. Considerações soltas, já sabem que normalmente vêm de quem não sabe muito do tema, e de considerações soltas para ficar justificada qualquer mediocricidade da intervenção. E o professor Luchetti disse que este texto era um texto dificílimo, e eu até fiquei um pouco retraído, mas isto eram comentários à volta de Juliano Digesto 1332.1, que traduzi de forma textual e livre para a crítica depois de quem verdadeiramente sabe destas coisas, eu traduzi assim: o costume ininterrupto, não sem mérito, é tido como lei, e esse direito é o que chamamos de constituído pelo costume. Bom, se isto está mais ou menos bem traduzido, significa isto que direito constituído pelo costume não é direito consuetudinário. E se for assim, primeira conclusão, sem ter dito nada, não há direito consuetudinário. E porquê que não há direito consuetudinário? Porque o costume normalmente viola características essenciais do jurídico. Eu não fiz nenhuma saudação, peço desculpa, saúdo o professor Manuel Camati, que se doutorou aqui na Faculdade de Direito e que é meu conterrâneo, e eu nesta intervenção aproveito para fazer uma ligação entre o direito ou o costume em Roma e um artigo da Constituição angolana que diz que o costume é fonte de direito, a não ser que contraria a Constituição, claro, e a dignidade da pessoa humana que precisa de melhores conteúdos, atendendo ao que se passa hoje. Ora bem, se os conceitos são precisos, vamos ao consuetudo, e aí encontramos pouca utilidade para o direito. Nos usos, ainda os velhos manuais de direito romano dizem que o costume e o uso são fontes de direito romano, mas creio que isso está bastante démodé. Então ficamos com o quê? Sendo aqui um poeta démodé e o quê? A fazer verso. Ficamos com pouco. O professor Santucci falou da interpretação dos jurisprudentes romanos e aí está o primeiro problema. Em Angola discutimos agora o Código Civil. Vamos ter um Código Civil novo, vamos ter um Código Civil que seja uma reprodução do Código Civil português com emendas. Devemos fazer um código ad novum. Bom, primeira crítica, igual ao Savigny. Onde é que está a ciência jurídica que vai elaborar esse código? Se é um código para o poder político dizer está aqui um ato de afirmação de soberania, como se temos uma independência recente, pode-se dizer sempre os códigos são a vaidade dos governantes. Fizemos uma Constituição e, portanto, somos um Estado e agora temos um código e já temos aqui uma ciência jurídica. Não. Nós não estamos preparados para fazer um Código Civil e, por isso, não devemos fazê-lo. Mas, se por acaso olharmos para a experiência jurídica romana, não tanto para a tradição, nós podemos ir buscar os mores, maiorum, minorum, o que quiserem, mas os mores. E aí há um choque conceptual entre tradição e costume. E essa tradição não vem do costume, porque muitas vezes a tradição tem que contrariar o costume. Ora, se a lei, como se disse bem, não se deve meter nas coisas do direito privado, porque o direito privado é outra coisa, e entrávamos no debate dos iluministas sobre a codificação em França, porque o problema da codificação em França começou exatamente por dizer-se não tem os políticos que se meter aqui, porque isto é matéria de costume dos povos,
Leiam lá os forais, vão devagarinho, o rei foi aqui, teve um critério muito certo, os bons costumes, os maus costumes. O professor Barbas Homem lá ensina nas aulas de História do Direito as façanhas, os alvitres, o estilo da corte, como é que nós e colocamos do lado da lei o costume e, portanto, o crivo seria o legislador. O professor Santucci diz que o crivo pode ser o juiz, mas não pode ser o juiz que interpreta leis submetido ao princípio da legalidade que está no Código Civil, porque senão esse juiz vale pouco, porque é um juiz que le juge prononce la parole de la loi quand même. O que é que se vai fazer esse juiz tão subordinado ao legislador? E então volto a Roma e à interpretatio prudêncio. Já dizia o Kant que o juízo é o andarilho, o caso é o andarilho do juízo. Quer dizer, não se pode fazer juízos em direito sem o caso concreto, senão é tudo abstração, é tudo uma coisa muito Cícero, não é? Muito retórica, e andamos aqui a brincar com os conceitos. Então, nós temos o caso, e o caso dá a regra. Peço vénia aos alunos de mestrado, de doutoramento, que me ouvem falar tantas vezes disto. A palavra regra não caiu do céu aos trambolhões. A palavra regra deu régua e deu regra. Não se podem fazer regras sem réguas, nem se fazem riscos direitos sem usar uma régua. E, portanto, se o conceito de direito é fazer riscos direitos, nós precisamos da regra, isto é, da régua, e precisamos que essa regra não seja produto da ideologia política de um partido que ganhou as eleições, mas seja antes o resultado daquilo que é comum à resolução de vários casos concretos. A regra não é a norma jurídica, a norma legal. A norma legal tem uma legitimidade política, que o professor Santucci bem, o direito como regulador social, e agora temos de vez em quando uns chamados Critical Legal Studies, e depois pluralismo e multiculturalismo, que para nós ou estão ligados à antropologia jurídica, ou então isso é a conversa fora das nossas baias, não é? É uma ciência social que fica a extravasar, isto é, a vagar por fora daquilo que nós podemos dar em termos de contributo, ou à antropologia jurídica, ou à humanidades, ou se aquilo é ciência social pura e dura, peço vénia, mas declaro a minha incompetência. Sendo assim, e volto aqui ao continente onde eu nasci, a ideia de haver um Código Civil feito por professores de Direito mete-me medo. E um Código Civil feito ou carimbado por políticos também. De forma que eu prefiro este limbo em que não há bem um Código Civil, mas já há um Código Civil, porque em África corremos o sério risco de ter a lei do Estado contra a sociedade da tradição. E se colocarmos em risco esta relação entre sociedade, que é regra, que é tradição, pode não ser costume, porque existem costumes péssimos como queimar crianças que se declararam feiticeiras ou coisas deste género, e os grandes dados da civilidade jurídica do século XXI muitas vezes não estão presentes nesses costumes. Aqui erradamente se chama africanidade. A africanidade não tem nada a ver com isso. E por isso, se nós conseguirmos levar o direito romano para ser ensinado, a tradição jurídica romana, que não pode ser ligada a qualquer neocolonialismo jurídico, mas antes, pelo contrário, a uma forma jurídica de entender a tradição, nós então faremos uma ciência jurídica de jeito, amparada pelo direito romano, amparada pelos romanistas, claro, mais aqui nas palestras dos senhores professores que nas ideias do Dário Mantovani, porque de facto basta ter o Rotondi como livro de bolso para saber que as leis que interessam são pouquíssimas e aquelas leis que nos interessam estão muito mais vertidas em opiniões dos jurisconsultos do que propriamente em exegetas legislativos que foram para ali fazer umas coisas. Logo, nós temos a tradição jurídica romana ligada à opinião dos jurisprudentes a poderem formar esta ideia. Claro, temos que ir à escola do Geni para dizer que os provérbios, as adivinhas e as anedotas são uma pré-dogmática do direito e que uma norma legal interpretada por um juiz sem atender à regra jurídica, e hoje em dia ninguém ensina regras jurídicas. Aqui na Faculdade de Direito todos sabemos isso, caímos num exagero positivista, numa coisa pombalina,
por exemplo, a professora Paula Costa e Silva, que tantas vezes estuda o pretor. Pois o pretor, já disseram aqui os três, é que conduz depois aquilo que é a tradição, a memória, a repetição ao processo. Não é o juiz, não é o iudex, nem pode ser o juiz de hoje, que recebe o processo, peço bem ao professor Teixeira de Sousa, mas recebe o processo feito. O processo está ali e eu só tenho que ir lá, e de vez em quando o professor Teixeira de Sousa ainda tentou, na sua coisa de projetor de regras jurídicas e de normas legais, tentou projetar alguma autonomia ao juiz, mas o juiz também não gosta disso, porque o juiz está habituado a outra coisa, ou é isto ou então é isto, e toda a liberdade que se possa dar ao juiz, o juiz considera que aquilo é uma coisa que precisa de alguém lhe dizer exatamente como é que se faz, como é que se fez, e esta tradição da memória e da repetição continua muito presente. Concluo assim, para cumprir a ideia de que o professor Baldos tem tempo para convencer o professor Teixeira de Sousa de que aquele livro é importante, e é. Concluía dizendo o seguinte: temos um problema sério, porque há aqui um debate grande. Ouvimos estes três mestres falar sobre costume em Roma, direito constituído pelo costume, que é um bocadinho das fontes que eu retirei, se estiver bem traduzido. Não pode ser costume, não se pode somar o consuetudinário ao direito sem a intermediação da interpretatio prudentium. E por isso vou muito atrás daquilo que foi dito. Acho que a mesa está de acordo e eu o que fiz foi apenas uma síntese daquilo que os outros três disseram. Muito obrigado.